Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre a portaria remota, um assunto super na moda nos condomínios, e a gente vai dizer os prós e contras, os tipos de portaria que existem. Eu acho que vai ser um programa bem interessante para vocês acompanharem aí com a gente. Priscila, você quer começar? Posso começar. Coqueluche de agora é baixar custos. E a solução mágica é a portaria remota. Mas é interessante, acho que a gente vai colocar aqui durante esse tempinho que a gente tem junto, colocar os prós e os contras, né? A gente não fala mais, acho que é interessante colocar para vocês, a gente não fala em portaria virtual por conta do conceito e do significado da palavra, né? E hoje as empresas se colocam como portaria remota. Como todos os nichos, em todos os campos, em todas as profissões, em todas as prestações de serviço, existem as boas empresas e existem as más empresas. As boas empresas colocam, realmente te descrevem se é possível implantar esta portaria no seu condomínio ou não. Existem algumas coisinhas básicas que a gente até pode colocar aqui para vocês saberem se encaixa ou não se encaixa, né? A portaria remota, ela é bem-vinda em condomínios com menos de 60 unidades, eu acho. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas... Tá tendo uma mudança agora nisso. Não é mais... Antes, no começo era 40... Mas as empresas estão mudando a tecnologia e isso está se arrastando para condomínios com mais unidades. Então não existe mais esse bloqueio. Esse limitador, né? Você precisa ter uma noção das características do seu condomínio. Nós, por exemplo, nós temos um condomínio com 24 unidades, tá? É super pouco, em que a portaria remota não dá certo por conta do fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas nesse condomínio de 24 unidades é maior do que de um condomínio de 60. Entendeu? Então, não casou. Então, esta avaliação precisa ser feita por alguém que saiba. Na verdade, né, nesse caso até que você está falando, o fluxo foi montado para um condomínio de 24 unidades, mas o fluxo é muito maior. Então, não necessariamente o condomínio está condenado a retornar à portaria física. Eles precisam adaptar aquele projeto que foi feito para um fluxo esperado de um condomínio de 24 unidades para um condomínio de 60, 70 unidades. Nesse caso específico que a Priscila está falando, eu vi os gráficos de acesso. É uma coisa absurda. Esse condomínio é o condomínio que mais tem fluxo de pessoas na empresa de portaria remota. Nossa. Com 24 unidades. Então, é uma coisa assim, totalmente muito atípico. Uhum. Então, é necessário analisar e verificar, conversar muito com os moradores. Se houver dica para os amiguinhos. Se no seu condomínio falarem, vamos baratear o custo, vamos implantar a portaria remota, tá bom, vamos conversar sobre isso. Todos os moradores têm o direito e precisam se comprometer em conversar sobre o assunto e entender sobre o assunto, né? Além disso, não dá para... Bateu ali o botãozinho, virou. Foi todo mundo embora, agora portaria virtual. Não. Tem que existir um projeto de segurança. Você, com uma portaria remota, você tem outras tantas coisas que você precisa analisar ali, como questão de portões, portas, sensores... Recebimento de encomenda, câmeras, controle de acesso... Se vai ter um funcionário... Como vai ser a transição... Exatamente. Precisa ter o engajamento de todos esses processos, né? Sem o engajamento de todos os moradores...
não é? A questão dos funcionários que não vão existir fisicamente naquele complexo condominial, porque vai ter que ser mudada a mentalidade daqueles moradores com relação ao dia a dia, ao cotidiano deles no empreendimento. Essa questão trazida por você com relação às encomendas, hoje a gente tem encomendas chegando à torta e à direita por todos os lados. E a Quem qualquer é que vai hora, receber? né? A qualquer hora. Quem é que vai receber isso? A questão dos visitantes, a questão do zelador. Existem condomínios que eu percebo que eles querem tirar, inclusive, a figura do zelador no complexo condominial. Quem é que vai recepcionar oficiais de justiça? Não é? Tem essas questões também. Quem vai fazer a vistoria diária? Quem vai fazer a vistoria das áreas comuns. Então, é preciso fazer um planejamento, né? Sem esse planejamento, sem verificar o perfil, o DNA, como eu gosto de falar, de cada condomínio, é impossível se chegar a um veredito. Mas é importante verificar o seguinte, que independentemente da portaria que for escolhida ali, se não tiver o engajamento dos moradores para aquele tipo de portaria, não vai funcionar, não é? E mesmo e tem uma coisa importante, vai mudar o conceito daquilo que os moradores estavam acostumados, né? Vai mudar completamente. Tem um condomínio que eu advogo, tem 25 unidades privativas, mas praticamente não tem área comum nenhuma, mas o público são pessoas de idade, que estão acostumados com a figura do porteiro abrindo o portão, cumprimentando, perguntando se precisar de ajuda. E quando eles fizeram essa troca, não deu nem 6 meses, eles voltaram pro antigo padrão, para aquilo que eles estavam acostumados. E por que isso? Porque eles não se adaptaram, né? Então é uma questão de usos e costumes também. É né? por isso que eu tô dizendo, precisa ter uma discussão anterior. Existem muitas pessoas que têm preconceito. Sim. Né? Eu sou a favor, quando possível, da instalação da portaria virtual. Eu acho que, inclusive, muitas vezes é mais seguro do que aquele controlador de acesso que fica de madrugada dormindo. Dentro da portaria. Entendeu? Mas precisa ter cuidado, porque tudo precisa ser analisado com muita calma. E se a empresa, e aí vai uma dica sensacional, se a empresa te fala, você precisa de mais um portão, de fazer para fazer uma clausura, ou de um portão de serviço e um portão social, você precisa. A empresa, se séria, não vai querer te prestar um mau serviço. Então, vai te entregar um projeto decente. Ou você tem a consciência de que não vai funcionar 100% porque você não está respeitando as adequações sugeridas. Carlos, por favor, você está tentando falar mais tempo. Imagina. Eu acho que tem um ponto aí que é, talvez, na minha visão, o principal a se enfrentar, a principal barreira a se enfrentar logo de cara, que tanto a Vanessa como a Priscila já abordaram, né? Que é a mudança de comportamento dos moradores. E por quê? O ser humano, por natureza, detesta a mudança. As pessoas dizerem, não, eu me adapto bem à mudança. Isso é balela, isso é balela. O ser humano, por natureza, ele gosta de entrar numa zona de conforto e criar hábitos. É para isso que o nosso cérebro desenvolve hábitos, justamente para você não precisar, em algumas ações, ficar pensando. Quando as pessoas têm um condomínio de 20, 30, 40 anos, que sempre estiveram acostumadas com a portaria presencial, você fazer esta transição é realmente complicado se a pessoa não estiver aberta a entender como funciona, porque benefício financeiro, isso é fato, vai ter, até porque é natural, né? Se um condomínio é responsável, o gasto, né, da despesa de um condomínio de 50% a 70% é praticamente mão de obra, né, é folha de pagamento, é natural que se você vai mexer na principal conta, vai haver uma redução operacional, e é aí que entram os vários tipos que a gente conhece. Então, para esse exemplo que você colocou, Vanessa, eu tenho hoje da nossa carteira, eu tenho 3 condomínios, seria aí 30% da nossa carteira de condomínios, são com portaria remota. 2 deles nós implantamos. O terceiro, quando nós pegamos, ele já tinha uma implantação, só que a gente acabou mudando a empresa, porque a empresa realmente trazia muitos problemas. Mas uma coisa que eu percebi nesses 2 projetos foi que os moradores num desses condomínios decidiram não fazer a implantação automática 24 horas de portaria remota. Que é exatamente. Vamos fazer uma transição para ver como é que a gente se adapta. E é aí que entra o que o pessoal usa comumente o nome de portaria híbrida. O que seria isso? 12 horas do dia, normalmente, à noite,
você tem portaria remota e 12 horas durante o dia o porteiro físico, né? Nesse caso, nesse condomínio, foi até uma experiência bem interessante, porque ao mesmo tempo que você não cria aquele choque imediato, né, de, poxa, tinha porteiro 24 horas, agora não tem mais porteiro 24 horas, é central de atendimento, é central da empresa atendendo, foi uma experiência interessante. Mas, de novo, existem outras modalidades. Você entrando logo com 24 horas. Dá para entrar com 24 horas, dá para você ter durante todo o dia, das 8 da manhã ou das 6 da manhã até as 10 da noite, um auxiliar, né? Uma pessoa da limpeza em um certo horário e no outro horário um auxiliar que você consegue deixar uma pessoa o dia inteiro no condomínio para servir as pessoas e ter com quem falar, etc, etc. E durante a noite não tem ninguém. Aí tem outros condomínios que o maior problema é durante a noite. Então eles preferem que tenha alguém durante a noite. Outra coisa, outro ponto que a gente encontrou bastante e a gente encontra como uma solução a portaria remota é quando você tem aquele posto externo. Se você tem o posto externo para a segurança, isso nos prédios de alto padrão, o controle de acesso pode ser feito por uma portaria remota, entendeu? E aí você consegue baratear aí pelo menos metade de um custo de posto, né? Eu queria pontuar algumas coisas para deixar claro para nossa audiência. Qual é a mágica da portaria remota, né? Você tendo um condomínio com uma portaria orgânica, de portaria 24 horas, aquele condomínio suporta integralmente os custos de 4 funcionários, pelo menos. Se for uma terceirizada... Só de portaria. Só de portaria, ou 4 ou 5, dependendo da escala e tal. Na portaria remota, esse custo é dividido entre outros condomínios. Então, esses 4... em vez de atender um condomínio, eles vão atender 4, 5, 6 condomínios, dependendo do porte do condomínio. E dependendo da empresa. E dependendo da empresa. Aquela questão que a gente falou logo no começo do limite de unidades, é porque a partir do momento em que aquela equipe de 4 tiver que ser responsável por um condomínio só, já começa a ser economicamente inviável. Por quê? A empresa de portaria remota vai ter que alocar uma equipe igual à orgânica para atender o seu condomínio e ele vai ter que cobrar aquilo. E ele vai, além de cobrar pelo salário dos caras, eles vão cobrar pelo serviço deles também. Então, assim, o limite é esse. Isso tudo... Opa, bati no microfone aqui. Isso tudo, eles vão tentando ganhar campo com tecnologia. Então, quanto mais a tecnologia vai avançando, menos o ser humano vai ficando sobrecarregado, e isso vai dando um ganho de escala e um ganho econômico. Então, assim, o segredo é esse. Não tem mágica, né? E aí você tem que entender se isso cabe no seu condomínio, como a gente falou, ou não. Até porque tem condomínios que, mesmo tendo o custo mais pesado da presença física, eles preferem continuar arcando com esse custo em vez de fazer a mudança. Então, tudo depende daquilo que a Priscila falou no início. É o perfil de cada condomínio. É o DNA, como a Van sempre coloca, né? Você tem que entender o seu condomínio. Não adianta simplesmente levantar a bandeira do economia. Porque, na verdade, no início você não tem uma economia. Existem vários tipos de contrato aí com portaria remota, de que você loca os equipamentos, de que você só faz a infraestrutura. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado e muito bem estudado. Eu ia falar sobre a questão do híbrido que vocês comentaram. Você coloca o 12 por 12 que fala, né? O 12 orgânico e o 12 remoto. Mas o equipamento tecnológico, ele tem que ser o mesmo. Sim, com certeza. Então, assim, quando você faz meio a meio, a sua economia não vai ser metade do que você teria de uma economia de uma portaria remota integral. Porque o custo dos equipamentos vai ser o mesmo se você tivesse uma portaria remota integral. Então, assim, você tem um ganho, obviamente, mas não é tão grande. Então, isso você tem que começar a considerar. É importante a gente colocar também que a portaria orgânica 24 horas, que é o porteiro que fica ali 24 horas te atendendo, se ele for terceirizado, de novo o microfone, se ele for terceirizado, geralmente ele fica ali 12 horas trabalhando e folga 36, se ele for orgânico ele fica 8 horas
dependendo da escala, ou 7 horas e 20, depende do condomínio. E ele não poderia fazer outra coisa, ou sair da guarita. Não poderia carregar sacola. Não poderia carregar a sacola. Isso é uma orientação de segurança. Mas a gente sabe que em muitos casos isso não acontece. Sempre tem aquele jeitinho aquele de jeitinho, acumular cargos. Né? Uma coisa importante também é a questão assim, as pessoas pensam que migrando de uma portaria convencional para uma portaria remota não vai haver custo nenhum. E assim, além da estrutura, que normalmente tem que fazer essa adaptação estrutural, que gera um custo, ou seja, tem um investimento. De equipamentos. Tem também a questão das rescisões trabalhistas, quando você tem funcionários orgânicos, não é? Quando ele é uma terceirizada, é mais fácil, rescinde-se o contrato, acabou. Agora, quando os profissionais são orgânicos, que uma boa parte, inclusive, de condomínios menores acaba ainda principalmente tendo... esses que você comentou, que são funcionários de anos, né? Exatamente. Tem um condomínio que tem funcionários que tem 20 anos de casa, 30 anos de casa, 10 anos, todos da mesma equipe. O condomínio ele tem que fazer um caixa, tem que formar um caixa para fazer essas rescisões. Se já tiver o dinheiro em caixa, mais fácil. Não é? Obviamente esse valor vai ser utilizado para as rescisões, vai faltar para de repente outras obras. Mas se não fizer esse estudo financeiro com relação a rescisões quando necessárias, no caso de funcionários orgânicos, mais o investimento estrutural, porque muitos prédios são ainda antigos e querem migrar para a portaria remota, mas pensam o seguinte: olha, será que a empresa que quiser entrar aqui vai ter que fazer um investimento estrutural? Empresas bastante sérias não vão efetivamente ficar subsidiando porque o prédio é bonitinho, né? Porque, olha, eu quero muito pegar esse prédio, então eu vou pagar as rescisões, eu vou pagar a parte estrutural. Eu já vi, inclusive, casos de empresas não muito idôneas no mercado fazendo isso. Fique tranquilo, síndico, a gente paga tudo. Será que paga tudo mesmo? Não existe almoço grátis, Não existe almoço grátis, existe um investimento. Sim. Não é? Eu falo que nem é gasto, é um investimento inicial para todo e qualquer projeto. Eu acho que isso que a Van tá colocando é a dica de ouro, que eu até tinha anotado aqui, ó, dica de ouro. Visite as empresas que você está conversando. Fica ali e verifica Passa algumas horas lá com o cara atendendo. Qual é a condição de trabalho daquele controlador de acesso? Quanto tempo um entregador ou uma visita vai ficar esperando para entrar no prédio? Eu acho, se você me permite, Priscila, eu vou mudar de dica de ouro para essencial. Não dá para você fazer a escolha para uma empresa de portaria remota sem você conhecer a central de operação deles. E as sérias fazem questão que você vá e passe um tempo lá e te mostre. O que eu coloco também é equipe de apoio. É óbvio, você está lidando com tecnologia, a tecnologia pode falhar. E quando falha, e aí? Qual é o plano da... Qual é o backup? Geralmente falha menos que o ser humano, né? Exato. Mas às vezes você tem um problema no portão ou alguma coisa do tipo, se você não tem clausura, aquela coisa toda que a gente já conhece. Qual é o tempo de retorno? O tempo de atendimento. Né? É importante você ter um gerador ou um no-break, especialmente para aqueles equipamentos? Sim. Isso pode ser locado, isso pode ser comprado, né? Se você não tem um gerador. Mas são muitos detalhes que precisam ser analisados. Sem planejamento e estudo prévio. Exatamente. Para finalizar aqui, eu quero voltar um pouco... Mas já acabou? Já. Eu quero voltar um pouco no que a Vanessa falou na questão das rescisões. Isso é o calcanhar de Aquiles da transição, porque se despende um montante grande de uma vez só. Minha recomendação, não sei se todos vão concordar comigo, é que não dá para fazer isso escalonado no sentido de ir mandando os funcionários por vez embora. Porque você tem porque a CLT. os funcionários... Mas quem entra tem que entrar com o mesmo valor. Eles começam a se sentir desprestigiados. Isso, eles começam... Assim, a gente acha que a gente está tratando... Muitas vezes a gente acha que a gente está tratando com máquinas, né? Não. E você manda demite demite outro,
o terceiro já está esperando. Ele já começa a cair o rendimento, já não se importa com a segurança. Concordo, gênero, número e grau. Aliás, tem uma máxima para quem já teve a oportunidade de ler O Príncipe de Maquiavel, que diz o seguinte: notícias ruins, coisas ruins, faça de uma vez. Não fica fazendo as prestações porque a coisa volta contra. Agora, se é uma notícia boa, aí você dá as prestações. O que eu percebi em alguns condomínios é que os síndicos, eles mandam embora todos os funcionários sem pagar nenhum tipo de verba trabalhista, e aí ele resolve tudo na justiça. Isso é absurdo. Infelizmente a gente se depara com essas situações. Tem muita gente que faz isso, eu conheço. Eu antes de ser síndico, eu era empresário, né? E isso era uma prática também nesse ramo que eu vim do comércio, e eu sempre fui contra e nunca fiz e nunca farei, porque eu acho uma falta de respeito com o ser humano, que você usou o trabalho daquela pessoa, você usou a força de trabalho daquela pessoa durante tanto tempo, e na hora de você cumprir com a sua obrigação, você vira as costas. Eu acho isso totalmente... E assim, tem muito mesmo, eu falo isso inclusive até porque por questões trabalhistas, né? Eu tenho bastante conhecimento nessa questão, e assim, demora-se muito tempo para chamar uma audiência. E aí o funcionário fica batendo na porta do condomínio e falando, olha, vocês me mandaram embora. Não ganha nem seguro-desemprego, né? Exatamente. Gente, desculpa usar um termo um pouquinho mais duro. Isso pra mim é imoral. Chega a ser criminoso, porque a pessoa eu falo o seguinte, é um direito, além de constitucional, trabalhista, é o direito alimentar, né? Salário, alimento. Então tem que tomar cuidado, por isso que eu falei do estudo, fazer efetivamente, verificar essas questões trabalhistas também, para não trazer, resolve-se um problema aqui, abre-se um outro problema. E a questão, né, que quando você contratou, você sabia das suas obrigações. Sabia. Então não é que uma coisa, nossa, eu fui surpreendido com uma rescisão de 100 mil. Não, você não foi surpreendido. É outro tema, não tem nada a ver, mas é por isso que eu acho que todo prédio tem que ter o fundo rescisório de recolher 50% da ficha do fundo. A gente precisa terminar. Vamos lá. Outro ponto que eu queria deixar aqui colocado é que toda empresa tem um contrato e na linha do que a Vanessa falou, eu te dou as rescisões, eu te dou os equipamentos. Gente, isso vai estar tudo num contrato de fidelidade que você vai ficar amarrado por 60 meses ou por 48 meses, muitas vezes sem a necessidade da contrapartida do serviço ser eficaz. É lógico que você pode ter brigas judiciais da empresa não estar cumprindo o contrato, não estar tendo as contrapartidas, mas você vai gerar um problema maior para o condomínio, vai gerar uma demanda judicial por ter feito uma contratação ruim. Então eu acho que essa é uma dica importante. A gente infelizmente está acabando o nosso tempo, a gente sabe que é um assunto bastante denso, bastante importante para vocês. Deixa seu like se você ficou aqui com a gente até agora, curta o nosso canal, espero que vocês estejam gostando das nossas interações. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.